you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Ora, muito boa tarde. Hoje estou aqui com a minha convidada especial Laura Salles, que é atualmente a diretora técnica nacional de ginástica rítmica e também és atleta da ginástica rítmica, portanto, tudo bem? Muito bem-vinda aqui ao PodGym. Obrigada pelo convite. Laura, explica-nos um bocadinho, antes de, claro, obviamente, seres diretora técnica da ginástica rítmica, tiveste todo um passado enquanto atleta. E queria saber se começaste logo com a ginástica rítmica, se fizeste mal já algum desporto antes, como é que foi? O meu percurso na ginástica começou quando eu estava no terceiro ano, ou seja, quando tinha 8 anos. Eu já fazia natação desde os meus 2 anos e lembro-me quando eu estava no segundo ano, o meu professor de Educação Física, que era o Bruno Narra, que era da ginástica artística, ele disse que eu tinha imenso jeito e tinha muita flexibilidade e agilidade e perguntou-me se eu não queria fazer ginástica. Eu cheguei a ir ao Ginásio Clube do Sul, que era onde ele dava treinos na altura, mas como aquilo não era bem compatível com o meu horário da natação, eu acabei por não me interessar muito. Depois foi no terceiro ano. Mas no Ginásio Clube do Sul era ginástica artística. Exato. Eu e a minha mãe, nós não sabíamos que existia ginástica. Nós tínhamos mais em mente a artística, porque no Brasil aquilo era muito forte. Pronto, e não sabia que tipo de ginástica que ia fazer, pronto. Entretanto, depois quando eu fui para o terceiro ano, eu fui para a pré-competição da natação. E os horários com a escola, tipo, eu tinha ali um gap entre sair da escola e entrar na natação, e a minha mãe perguntou no clube onde eu fazia natação se havia algum desporto que dava para complementar. Ao que eles disseram que havia ginástica rítmica, que eu entrava às 3 da tarde e podia ficar até às 9 da noite, e pronto, e a minha mãe perguntou se podia me inscrever, e a senhora da secretaria disse que eu tinha de ir a um treino experimental para a treinadora perceber qual é que era o meu nível, porque como eu já tinha 8 anos, se eu já ia era para a representação, exato, se eu ia para a representação, se eu ia, porque é que eu ia? Pronto. E eu, quando a minha mãe me contou, eu fiquei muito entusiasmada porque, pronto, eu via muitas vezes as fotografias das meninas da rítmica com aqueles fatos e ficava, mãe, eu quero fazer isto, mas depois como estava na natação, acabava por nunca experimentar. Mas a questão aqui é, disseram que tu eras boa na ginástica, mas tu nunca quiseste deixar a natação, mesmo assim. Eu gostava da natação e para mim, eu e os meus irmãos, nós sempre começámos a natação, foi o nosso primeiro desporto, então para mim era o meu desporto. Sim. Nunca tinha pensado em outra coisa. Uhum. Pronto, e eu fui ao primeiro treino e eu já sabia fazer a espargata, já sabia fazer a ponte, já era bastante flexível, porque também tinha interesse. E pronto, isto foi a minha mãe que me contou, que quando eu saí desse treino experimental, a minha treinadora foi falar com a minha mãe e disse, mãe, ela daqui já não vai sair mais. E pronto, e depois aí comecei. Na altura saí da escola, fazia ginástica e ia para a natação. Depois, entretanto, tive que começar a treinar mais horas e comecei a fazer ginástica e natação e voltava para a ginástica, até que depois tive que optar. E optei pela ginástica. E quando é que tu fizeste essa escolha de deixar a natação para trás? Ou seja, eu entrei na ginástica quando tinha 8, quase a fazer 9 anos, portanto devo ter deixado quando tinha 9, quase a fazer 10. Uhum. E conseguias desde cedo conciliar a escola e mais 2 desportos? Porque já um desporto competitivo já é difícil, é ainda 2? Sim, porque é assim, pronto, eu também tinha alguma facilidade na escola e até o 4º ano eu não sentia qualquer tipo de dificuldade, claro. E eu deixei a natação quando estava no 4º ano. Okay. Portanto, para mim era completamente compatível. Eu, por vezes, estava cansada, mas era uma criança, estava tudo ok. Ok, então e qual é que foi o clube em que tu começaste na ginástica rítmica? Na SFUAP. Isso é onde? É na Margem Sul. Na Margem Sul, não é? Ok, e então tu, entretanto, ficaste alguns anos neste clube em que tu começaste a treinar, então, representativa ou competição? Pronto, eu comecei com 8 anos e com 8 anos nós já estávamos num escalão competitivo, que era o das iniciadas, mas como eu não tinha bases nenhumas, nem sabia fazer nada, comecei ainda esse primeiro ano, comecei na representação, fiz 2 competições de representação e depois, entretanto, no ano a seguir passei para a competição. Ok. Estavas a falar que quando eras pequena vias as ginastas, vias os fatos e achavas engraçado. Mas porquê que pegaste na questão do fato? Porque, por exemplo, a acrobática também tem fatos muito giros. Porquê a rítmica em si?
Porque, lá está, na SFUAP só havia ginástica só havia rítmica. isso, tá bem. E eu nem sequer sabia que tipo de ginástica é que era. Eu gostava dos fatos porque eram brilhantes e tinham Ok. cor-de-rosa. Portanto, não percebias muito bem que tu ias, portanto, treinar com bolas, com fitas, Não. com arcos. Para ti era ginástica, era pontos, espargatas, pinos. Exato. E ficava Não por fazia aí, a por mínima enquanto. ideia. Sim. Ok. E quando é que tu começas a descobrir realmente a rítmica, né? Com os instrumentos e tudo mais? Pronto, lá está. Eu comecei na representação, pegava nos aparelhos só para brincar, mas os meus exercícios eram só movimentos livres. E eu, pronto, toda a minha carreira eu via a ginástica como um hobby. E continuei a ver sempre e pronto. Foi quando eu comecei a competir, aos 9 anos. Comecei a mexer mais nos aparelhos, também tinha exercícios com os vários aparelhos e as minhas treinadoras iam ensinando. Eu sinto que perdi um bocado a base, porque normalmente, pronto, as pequeninas, quando são mais novas, elas aprendem a mexer no aparelho desde raiz para começar a fazer elementos mais difíceis. Como eu entrei já um bocado tarde, eu tinha já os exercícios para fazer e tinha que aprender os elementos que lá estavam nos exercícios e que me eram Ok. impostos. Portanto, pronto. Mas era muito à base, as minhas treinadoras iam ensinando, aquilo que eu ia vendo das minhas colegas, as minhas colegas também sempre me ajudaram imenso e pronto, eu fui trabalhando dessa forma. Ok. E então para ti a ginástica era um hobby, só que tu, entretanto, chegas a competir pela seleção. Portanto, a partir daí isso deixa de ser um bocado um hobby e passa a ser outro tipo de responsabilidade, não é? Como é que foi esse processo? Pronto, lá está, eu quando comecei um bocadinho mais tarde, eu não tinha qualquer tipo de objetivo, eu simplesmente fazia porque gostava, ia para o treino porque gostava. Depois das minhas 2 épocas competitivas, eu percebi, eu acho que sou boa nisto. Eu acho que tenho qualidades. Eu olhava para mim e ficava, não, eu acho que tenho qualidades e comparando com as outras ginastas, eu tenho capacidade de conseguir objetivos mais ambiciosos e eu sou uma pessoa ambiciosa, digamos assim, e eu percebi, ok, eu tenho a oportunidade de conseguir fazer disto mais do que aquilo que eu faço neste momento e a partir da minha 3ª época competitiva eu entrei para o treino com a mentalidade de que, ok, eu quero ganhar, eu quero ser campeã nacional e comecei a fazer um trabalho em vez de ser só um hobby, comecei a focar mais, a ser mais concisa naquilo que eu tinha para fazer, a definir os meus próprios objetivos, a criar os meus próprios métodos para conseguir chegar aos resultados, para eu me sentir mais segura e aí começou a ser um bocadinho mais a sério, comecei a levar aquilo com mais responsabilidade, mas eu trabalhava porque gostava realmente. Sim. Claro que tinha o objetivo de ganhar, mas eu adorava fazer rítmica. Sim, pensavas mais no dia-a-dia, né? Exato. No tu a treinares do que propriamente nas medalhas que tu ias ganhar. E isso, por acaso, faz muita diferença depois no sucesso do ginasta, eu acho. Pelo menos pelas histórias que me têm vindo aqui, pronto, acaba por ser um bocado por aí. Mas tu nessa altura tu competias na base ou na primeira divisão já? Eu comecei logo na primeira divisão. Tá bem, não Nunca tiveste passei pela essa base, parte. não. Ok. Então tu começas já na primeira divisão, portanto, código FIG, né? Código de Federação Internacional de Ginástica, tendo em conta que tu não tinhas as mesmas bases do que se calhar as tuas colegas, não é? Tu sentiste muita diferença ou conseguiste adaptar muito rápido à forma como elas estavam? Eu tinha um fator que era muito importante na rítmica, que eu tenho muita flexibilidade natural e, portanto, não me custava assim tanto fazer os elementos corporais e eu também comecei logo desde muito nova a perceber a parte da execução e a parte da limpeza e a parte da elegância, que era uma parte que eu adoro. Eu não consigo ver ginástica com os pés dobrados ou... Não, eu não consigo ver isso e desde muito pequenina que eu comecei a ter muito brio no meu trabalho. Acho que também tem muito a ver com as minhas treinadoras, que elas transmitiam isso e eu conseguia captar e tentava demonstrar isso enquanto estava a fazer os meus exercícios e portanto nós na rítmica temos 4 componentes, temos a parte corporal, execução, artístico e a parte dos aparelhos e eu também sou uma pessoa artística, acho que consigo expressar bem as minhas emoções, portanto eu tinha 4 fatores a meu favor. O único que eu sentia mais dificuldade era nos aparelhos, mas os meus exercícios estavam feitos para mim, as minhas treinadoras tinham muita atenção nisso e então eu conseguia
conseguia equilibrar a balança, porque os outros fatores eram bastante fortes e, portanto, na parte do aparelho, que eu era mais fraca, conseguia mesmo assim ter boas classificações e ir incrementando ano após ano os meus elementos técnicos a nível de aparelho. Ok, estou a perceber. E então quando é que tu chegas até à seleção? Isso, com que idade, mais ou menos? Eu ganhei o meu primeiro campeonato nacional aos 12 anos. Ok. E eu era juvenil na altura, era o meu último ano de juvenil. Mas eu tinha nacionalidade brasileira, não tinha nacionalidade portuguesa. Está bem. Portanto, durante 2 anos eu fui campeã nacional, aos 12 e aos 13, e não consegui integrar a seleção porque não tinha nacionalidade. Depois, em 2014, eu já tinha nacionalidade e consegui ganhar o nacional e entrar na seleção nesse ano. Mas como pronto, o campeonato nacional já é no fim da época, já não teria grandes competições. Sim. Uhum. Esse ano havia campeonato da Europa de Júniores e eu infelizmente não pude participar porque não tinha nacionalidade na altura dos apuramentos e tudo mais, mas sinceramente não. Eu sabia que aquilo que era meu estava guardado e sabia que aquela não era para ser a minha competição. E no ano a seguir, em 2015, eu começo a representar então Portugal nas minhas primeiras competições de Júniores e pronto. E tu sabias desde logo que tu ias conseguir a nacionalidade portuguesa? Sim, eu sempre vivi em Portugal. Os meus pais é que nunca tiveram muito interesse, só depois quando realmente estava bem na primeira época de juvenil, de juvenil, e a minha treinadora disse, por acaso ela tem nacionalidade, é que se ela ganhar não pode ficar com o título. Claro. E aí é que os meus pais pensaram, é verdade, ela não pode ganhar o nacional. Então aí começaram a tratar das coisas, mas primeiro tinha que ser o meu pai a ter a nacionalidade e depois é que podia ser eu. Mas pronto, nós somos brasileiros, portanto a língua não é um problema. E eu já vivia cá anos suficientes para conseguir a nacionalidade, portanto era só uma questão de tempo. Ok, pronto, é que eu sei que há algumas atletas que ainda estão à espera da nacionalidade há algum tempo. É difícil. E então, pronto, há pessoas que desde já sabem, ok, eu vou ter, mas há pessoas que não sabem muito bem se têm direito, se não têm, quanto tempo é que vai durar. E entretanto vão-se passando os anos e a atleta vai ficando mais velha e pronto, as oportunidades vão ficando para trás. Qual é que é a tua primeira competição a representar a seleção, então? A minha primeira competição foi em Júnior, foi num torneio internacional de Lisboa. Pronto, basicamente foi isso. Ok, foi aquele torneio organizado pelo Ginásio Clube Português? Na altura não era ainda do Ginásio Clube Português, porque nós tínhamos a nossa Taça do Mundo em Portimão. Depois, por vários motivos, deixou de existir. Eu acho que a última edição que eu fui em 2011. E depois, entretanto, começou em Lisboa, pronto, para fazer essa Taça do Mundo em Lisboa. Portanto, ainda não era do GCP na altura. E como é que te sentiste? Apesar de ser aqui em casa, aqui em Portugal, como é que te sentiste a pôr o maillot de Portugal pela primeira vez? Eu estava muito feliz porque, pronto, lá está, nos últimos anos eu tinha sido campeã nacional e não tinha conseguido representar Portugal. E foi, ok, finalmente, já consigo estar aqui. Fiquei muito feliz, obviamente, e a competição não correu 100%, mas eu olhei para aquilo como uma experiência nova e um aprendizado e tive ao pé de várias ginastas, inclusive a minha ginasta preferida, então eu fiquei super feliz e fiquei, ok, é aqui que eu quero estar e pronto, foi isso. Sim, mas essa competição foi só dos júniores ou foi os júniores e séniores? Tinha júniores e séniores. Ok, pronto, então essa tua ginasta preferida provavelmente era sénior, né? Sim. Já agora, quem é? É a Yana Kudryavtseva, ela é russa e competiu nos Jogos Olímpicos de 2016, ficou em segundo lugar e ainda hoje é uma inspiração para mim. Ela é que, lá está, aquela coisa da execução, eu acho que já tenho desde muito pequenina, mas ela era uma ginasta extremamente elegante, executava tudo na perfeição e eu comecei a olhar para ela e pensar, eu quero ser exatamente como ela. E pronto, é uma inspiração para mim nesse sentido. Portanto, tu se calhar inicialmente agarravas-te mais à parte da execução e da artística do que da parte da dificuldade. Sim, lá está, a parte da dificuldade corporal, o código, acho que também na artística isso acontece, muda muito de ano para ano e na altura o que dava muito mais nota era a parte corporal. Era a parte da dificuldade corporal. E como eu era boa nessa parte, conseguia ter notas boas, porque mesmo que o aparelho fosse mais fraquinho, o corporal, como era aquilo que dava mais nota, eu conseguia executar como deve ser e com elementos bastante ambiciosos e de boa dificuldade. Ok. Qual é que foi assim o melhor momento da tua carreira? Eu acho que a minha carreira tem muitos momentos felizes. Eu sou muito orgulhosa da minha carreira e
mas acho que 2018 foi um ano para mim espetacular. Eu, em 2017, tive um mau campeonato do mundo, fiquei um bocadinho frustrada e triste, mas depois em 2018, no campeonato do mundo, parece que foi, ok, a recompensa não foi ali do meu treino em 2017, foi em 2018 que eu consegui alto rendimento em todos os aparelhos. Também tive nos Jogos Mediterrâneos, em que me classifiquei para a final e fiquei em 5º lugar na final. Então para mim foi um ano espetacular, estava com uma equipa incrível, as ginastas que estavam, as minhas colegas de treino eram das minhas melhores amigas e ainda continuam, portanto estava tudo perfeito. Estava tudo com as condições perfeitas Exato. para ser naquele ano, se calhar, sim. Tiveste que esperar um bocadinho, né? Temos que ser Sim. muito pacientes quando somos atletas, né? Não sei se já passaste por alguma lesão ou... Eu felizmente não tive muitas lesões. Tinha assim algumas no joelho, coisinhas leves, costas, é normal, mas nunca tive uma lesão que tivesse que parar assim por muito tempo. Uhum. E conseguirias-me dizer um momento mais difícil da tua carreira? Eu acho que o momento mais difícil se calhar foi 2017, porque agora olhando de um panorama geral e agora fora, se calhar não foi o momento mais difícil, mas foi o momento em que eu tive que... Foi o momento em que eu me consegui superar melhor, porque, pronto, 2017 foi o meu primeiro ano enquanto representante de Portugal, enquanto sénior, e aprendi muito, tive muitas experiências, tive várias competições, comecei a treinar com a treinadora nacional que veio esse ano para Portugal, portanto tive que me adaptar a uma nova treinadora, que eu não estava habituada, e a época até estava a correr bem e eu estava pronta a nível físico. Treinei o verão inteiro para o Campeonato do Mundo e chegar lá e não conseguir mostrar aquilo que tinha treinado e tudo mais foi difícil, mas pronto, pensei, ok, isto não tenho mais daqui para a frente. Mas agora olhando mesmo de modo geral, acho que foi o ano em que eu saí, que foi em 2019, foi um ano quase sempre em baixo e foi muito difícil. Uhum. E já agora, porquê é que desististe da ginástica enquanto atleta? Eu não digo que desisti, eu acho que eu encerrei a minha carreira porque, lá está, eu sempre vi a ginástica como um hobby, e a partir do momento em que eu senti que isto já não me fazia feliz, eu decidi, eu quero sair para não sair mal, e mesmo assim quando saí, acho que já saí com uma relação ligeiramente tóxica, porque eu era ainda sou completamente fascinada pela rítmica, e isso por vezes era tóxico até, porque eu só via rítmica, eu só vivia rítmica, e depois vários outros fatores que eu não ia conseguir aguentar aquele ritmo e decidi sair antes que isso me fizesse mal e antes de eu sair de costas completamente viradas para a ginástica, porque acho que a rítmica não merece que eu fizesse isso ou que ficasse mal com ela. Nem tu mereces, nem tu própria Exato. merecias ficar com esse sentimento de dei tanto para aquele desporto e agora odeio, ou agora não consigo mais ver. Acho que não, acho que tiveste uma mentalidade muito madura até, e isso coincidiu com, sei lá, por exemplo, o teu início de estudos na faculdade. Sim, eu quando saí da rítmica, saí em 2019, entrei na faculdade em 2019. E eu nunca quis ser ginasta profissional, nunca quis ser treinadora. Bem, okay. Eu via a minha carreira na rítmica como atleta e pronto. Exato, sinceramente, isto até é um bocado estranho dizer, mas eu sentia que a minha carreira não ia ser muito longínqua, porque não eram esses os meus objetivos. Eu tinha objetivos ali, concretos, para entrar no praticável e fazer, mas uma carreira super longa, eu também queria sair bem, não queria sair... Já estamos fartos dela. Sim. Eu queria sair bem e pensei, ok, este é o momento. Ainda por cima, eu precisava ali de uma pausa. Em 2019 era completamente impossível eu continuar, precisava de uma pausa. E eu tive azar porque depois veio o Covid e eu não tinha capacidade para estar a treinar no Covid em casa. E eu gostava muito de ter ido às universidades, que eram supostamente em 2021, depois passaram para 2022, depois passaram para 2023. E aquele era o meu objetivo. Eu pensei, eu não vou conseguir mais aguentar 3 anos a este ritmo, é completamente impossível. Portanto, eu fui sincera comigo mesma e disse, pá, para mim isto acabou. Tá bom. Acabou.
Acabou aqui. E sentes que então concretizaste. Lá está, eu percebi que tu não tinhas grandes sonhos na ginástica porque não ambicionavas assim tanto, assim tão alto como se calhar outros atletas. Mas sentes que ficou algo por fazer enquanto atleta ou sentes que cumpriste a tua missão? Claro que eu tinha sonhos, claro que eu gostava de ir aos Jogos Olímpicos, mas eu também tenho os pés muito assentes na terra e conseguia perceber que para mim, pelo menos, naquela altura, seria completamente impossível eu ir aos Jogos. Se calhar, se aguentasse mais 4 anos, quem sabe, mas eu também não queria ficar bem. mais 4 anos. Claro que eu tenho o sonho, mas eu gostava da ideia de ir, mas treinar para isso É outra questão, né? é muito tempo de sacrifício, Sim. é muito tempo de dedicação. E sinceramente eu queria outras coisas da minha vida. Eu gostei muito da minha carreira enquanto ginasta, mas não era isso. E sinceramente a única coisa que fica com pena de não fazer foi as Universiadas. Mas pronto. Ok. E ainda enquanto atleta, tu sentes que a ginástica rítmica é mais desgastante em que sentido? Eu acho que é muito no sentido emocional e psicológico, claro que físico, nós treinamos imensas horas, mas eu nunca me senti assim tão cansada a nível físico. Sentia-me Que mais máquina. cansada. Como é que é possível? Claro que havia momentos em que eu estava completamente exausta, mas acho que era mais a cabeça. Eu estava no treino e pensava, já não aguento mais. Mas eu aguentava mais, eu sabia que aquilo que me estava a dizer que eu não aguentava mais era a minha cabeça. Não era porque eu não aguentava, claramente que eu aguentava mais. E também acho que essa garra também sentia muito da minha treinadora, das minhas treinadoras, aliás, elas diziam, não, tu consegues, tu aguentas. E acho que eu levo isso um bocado para a vida. Acho que quando eu penso, eu não vou conseguir, estou cansada, isso é a cabeça, nós conseguimos sempre mais do que aquilo que pensamos. Sim, isso é verdade. Eu acho que aquilo que nos move é o psicológico, né? Nós conseguimos tudo se estivermos focados, se estivermos com a cabeça alinhadas, acho que nós conseguimos tudo. Laura, entretanto, tu, portanto, deixas de treinar, não desistes, é só o encerramento de um ciclo, não é? E começas em outro ciclo muito, muito bom também, com uma experiência, acho que deve estar a correr bem, pelo que eu tenho visto, que é enquanto diretora nacional, técnica nacional, não é? Da modalidade. Como é que não sei se foi uma proposta que tu foi feita ou se foi um cargo que ficou disponível e tu aproveitaste, como é que foi? Pronto, na altura a minha diretora técnica, ela iniciou outro projeto na Federação e ficou ali um lugar vazio em que foi para lá uma pessoa, mas entretanto, pronto, por vários motivos essa pessoa não quis ficar. E o presidente, eu sou delegada da Assembleia e falava muito com o presidente para falar sobre alguns aspectos, pronto, para ele também me ouvir enquanto delegada. E eu falava muito com ele e lembro-me que eu estava a trabalhar e ele chamou-me para ir à Federação e eu achava que era para falar qualquer coisa da rítmica. E ele começa a contar e eu percebi que pelo encaminhamento da conversa ele ia-me perguntar, ia-me sugerir para eu sugerir alguém para ir para o cargo. Eu já estava a pensar, bem, quem é que eu vou dizer? Não faz a mínima ideia. Ou que ele pergunta se eu quero ser. E eu fiquei um bocado... Eu não sabia bem o que é que era suposto fazer, né? Quais é que eram as funções. Não sabia se estava pronta, porque lá está, a minha diretora técnica na altura ela era incrível e eu fiquei, não sei se vou conseguir ser igual a ela. Uhum. Pronto, mas depois eu falei, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para a minha treinadora, que eu confio muito, e ela disse que era bom para mim, e eu pensei, ok, se a minha treinadora apoia e se ela diz que é bom para mim, vamos a isto, vamos ver no que é que isto dá, e pronto. E então, pois é que tu no início não sabias muito bem o que é que era ser diretora técnica nacional, não é? Como é que é então, agora que já tens essa experiência, quais é que são as tuas funções, o que é que tu fazes? É assim, as funções é tão difícil dizer porque é uma coisa muito ampla, mas basicamente sou eu que organizo toda a parte do desporto a nível nacional, competições nacionais, os calendários nacionais, códigos adaptados, comissão técnica, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento da ginástica a nível nacional passa por mim. Sou eu que dou autorizações também para os clubes fazerem competições, tenho que analisar regulamentos de tudo. Pronto, depois tem outra vertente que é o alto rendimento, que tem tudo a ver desde calendários internacionais, inscrições em provas, planeamentos das ginastas com a treinadora nacional,
organizar os orçamentos, ver tudo o que tem a ver com o alto rendimento e com a parte nacional passa por mim, e eu sou responsável por tudo, por toda a rítmica, pronto, nacional e internacional que tenha Portugal envolvido. Sim, e tu ainda estás presente nas competições, tanto nacionais como internacionais também? Nacionais tenho que estar. Sim, Pronto, sim. sou diretora técnica executiva, neste caso, nas competições. Nas internacionais, nós temos o nosso torneio torneio Taça do Mundo, de Portimão, que tem que lá estar também, que dá bastante trabalho, essa competição. E depois as outras competições internacionais, eu acompanho se tiver possibilidade para ir. Por exemplo, agora no Campeonato da Europa fui visitar e fui ver também a competição, porque continuo a adorar a rítmica, portanto... Mas não foste como diretora nacional, foste como espectadora naquele momento? Sim, fui fora da delegação, Sim, fui sim. só ver e estar lá com elas e pronto, apoiar. E como é que tem sido então essa experiência dessa responsabilidade que é muito grande, não é? Lá está, é muita responsabilidade e às vezes, muitas vezes eu sinto... acho que não sou capaz, não sei se sou competente o suficiente, mas também tenho um bocado de calma e penso, ok, sou nova, como todos os trabalhos, nós começamos de baixo e vamos evoluindo, e eu espero que daqui a 4 anos olhe para trás e perceba, ok, eu aprendi tanto, já estou muito melhor, os erros que eu cometi agora já não estou a cometer, acho que é esse o caminho, não podemos esperar, temos Claro. que pensar e com calma, ok, cometi um erro, ok, para a próxima se calhar vai ser melhor. E as pessoas com quem eu trabalho na Federação são incríveis, apoiam-me imenso e tem sido uma experiência incrível, até porque estou dentro da ginástica, que é uma coisa que eu adoro. Sim. E estou a ter consigo ter a perspectiva de todos os departamentos, tanto da parte da ginasta, que eu já fui ginasta, já também juiz e agora estou a tirar o curso de treinadora. E agora estou por dentro da direção técnica, então eu consigo ter uma visão bastante ampla daquilo que é a ginástica rítmica no seu todo. Mas tu tinhas objetivos? Tu já tinhas pensado nisso, de trabalhar com a ginástica mais tarde? Não. Nunca? Nunca tinha pensado. Eu sempre quis continuar ligada à ginástica, mesmo depois de acabar a minha carreira. Sempre quis continuar, nem que fosse como espectadora ou juiz. Pronto, e agora estou num cargo que nunca pensei estar, sinceramente. Portanto, foi uma boa surpresa para ti, não é? Está a ser uma boa surpresa, sim. Sim. Agora, enquanto diretora técnica, também com, uma pessoa que já tem alguma experiência com a ginástica rítmica, como é que se constitui mais ou menos um código adaptado, nacional, vamos dizer? Pronto, eu não trabalho sozinha, tenho a comissão técnica comigo e depois também vou perguntando a opinião às treinadoras, porque acho que é importante a opinião delas, porque efetivamente são elas que trabalham com as ginastas. É fundamental, sim. E o código adaptado tem a ver com a formação das ginastas e é importante ter essa experiência das treinadoras, porque elas é que sabem o que é que têm, qual é que é a matéria-prima que têm. E claro que nós nos podemos guiar por códigos adaptados de outros países, mas efetivamente os corpos são diferentes, as mentalidades são diferentes, o tempo disponível é diferente, a quantidade de ginastas, os espaços é diferente e nós temos que adaptar a nossa realidade àquilo que temos em Portugal. E portanto, basicamente, eu nunca fiz um código adaptado, digamos assim, tenho que fazer agora para este novo ciclo que vem. Mas basicamente temos que olhar para aquilo que o código FIG nos pede e tentar adaptar para a realidade das nossas ginastas e tentar que elas tenham uma boa formação e uma boa base e que, claro, não é cortar-lhe as asas, digamos assim, mas também temos que meter alguns limites, porque nós, enquanto responsáveis, eu sou responsável máxima, neste caso, pela rítmica, e eu confio nas treinadoras que estão nos clubes, mas muitas delas, se calhar, não têm conhecimento suficiente e nós precisamos também de as ensinar e dizer, não, este elemento, se calhar, que está no código FIG, não pode ser utilizado para uma ginasta em formação. E pronto, então tu tens esse contacto diretamente com os treinadores também? Sim, a comissão técnica é constituída por treinador, pronto, tem treinadoras e juízes, elas fazem as duas funções. Mas eu gosto muito também de perguntar a outras treinadoras que eu confio e que gosto do trabalho delas e penso, ok, se calhar há clubes que não têm, os treinadores se calhar não têm tanta capacidade ou não têm as condições suficientes para melhorar o trabalho no clube e se calhar se nós formos buscar ali aquele clube que tem bons resultados e trazer esse conhecimento, se calhar vamos conseguir criar um trabalho mais harmónico em todo o país. Sim. E
conseguir que as ginastas tenham todas, apesar de não terem todas as mesmas condições, pelo menos tentar que elas sigam um plano de trabalho parecido. Parecido, sim. Até porque nós temos a vertente dos conjuntos. Portanto, é importante que as ginastas tenham um trabalho todo igual, que é para... O conjunto pode ser constituído por um clube, mas a nível de seleção nacional, se calhar vão ser ginastas de vários De clubes. vários clubes, sim. E se cada uma já tiver as bases iguais, é mais fácil de trabalhar. Claro. Sim, mas o que é que envolve mais ou menos? Por exemplo, tu estavas a dizer, pronto, vocês pegam no código FIG, não é? E fazem uma adaptação. Qual é que, por exemplo, o código adaptado que já existe, o que é que tem? Por exemplo, nós temos... aquilo tem a parte das iniciadas e juvenis, regras específicas. Por exemplo, no código FIG, as séniores têm que fazer 9 dificuldades, as iniciadas vão ter que fazer menos. Temos elementos, por exemplo, riscos, que nós chamamos de riscos, são aqueles lançamentos altos com os aparelhos em que é necessário fazer 2 rotações por baixo do voo do aparelho. Nas séniores o máximo é 5, nas iniciadas ou nas juvenis é menos. Temos a parte das iniciadas e juvenis da primeira divisão, temos todo o código adaptado para a segunda divisão, em que é adaptado, lá está, tendo em conta as ginastas que temos, e depois temos também para os grupos, para os conjuntos das iniciadas e juvenis. Pronto, não temos nas nossas competições nacionais, as séniores e júniores da primeira divisão regem-se pelas regras FIG, e os restantes escalões da segunda divisão e formação e iniciados e benjamins e pronto, seguem-se pelo código adaptado, que têm basicamente são regras mais baixas. Sim. Têm menos dificuldade. rígidas. Exato, menos dificuldade a nível da execução e do artístico. É o código FIG para todos, ou seja, as penalizações e tudo mais é igual. O código adaptado é mais na parte da dificuldade, na parte corporal e nos aparelhos. Tá bem. Tem elementos que elas não podem ter, por exemplo, as iniciadas não podem ter mais do que, penso que é 0,4 ou 0,5, pronto, basicamente é isso. Ok. Uma curiosidade agora, acho que é uma curiosidade minha. Tem uma parte, pelo menos que eu vi na aeróbica, que eles ligam muito à parte da apresentação da pessoa, né, da ginasta. E eu acho que na rítmica também tem muito essa vertente. E eu vi no código adaptado de aeróbica que eles estavam a mencionar que as iniciadas não podiam ter maquilhagem, que as juvenis tinham maquilhagem leve. Isso também existe na rítmica? Pronto, essa regra não está... Como é que eu ia dizer? Não está explícita não, ali? Aquilo não diz, por exemplo, que não pode ter maquilhagem, tem que ter mais leve. Diz é que não pode estar tipo uma máscara. Ok. É que a aeróbica diz mesmo. Não, sem nós maquilhagem, não maquilhagem leve, maquilhagem forte, diz não, mesmo. Nós temos... Por isso é que eu fiquei... Isso da parte mesmo do vestuário Sim. e maquilhagem e cabelo e não sei o quê, é código FIG. É regras de júri superior. Tá bem. Ok, pronto, na artística é um bocadinho diferente então nesse aspecto. Nós temos algumas variações também na parte da execução e da artística na segunda divisão, não é código FIG. Okay. Portanto, pensava que era a mesma coisa, mas não é. E o que é que, assim, de uma forma geral, tu sentes que a ginástica rítmica em Portugal tem boas condições para crescer? Achas que há muito trabalho ainda para fazer? Achas que é preciso mais ajuda, sei lá, financeira, de recursos humanos? Como é que está neste momento a ginástica rítmica em Portugal? Eu acho que, pronto, nós temos um bom nível de ginastas e temos estado a evoluir bastante, mas a nível de infraestruturas, infelizmente a rítmica é necessário ter pavilhões altos para as ginastas poderem lançar, e não existem assim tantos pavilhões altos, não existem muitos clubes com essas condições, e isso também é limitador, pronto, do trabalho das ginastas, porque elas acabam por não conseguir, se calhar, efetuar como nos trampolins, não conseguem saltar tão alto. Nós também temos essa limitação a nível da altura, e não há muitos clubes com essas infraestruturas adequadas para a rítmica. Depois, a nível financeiro, pronto, claro que as ajudas são sempre bem-vindas, e quanto mais dinheiro tivermos, mais dinheiro temos para investir, pronto, isso também é uma fraqueza que temos, infelizmente. E depois acho que é mesmo uma das coisas que também acho que é geral em todos os desportos, é a nível escolar, que acho que a escola não está preparada e adaptada para o desporto no geral. Eu, quando era ginasta, conseguia ter ainda bons horários. Eu estudava de manhã e tinha aulas à tarde 2 vezes por semana, e saía às 4, no mais tardar. Agora é completamente impossível, pelo que eu vejo, os miúdos entram às 10, depois saem às 6, há dias em que não têm aulas de manhã, outros dias não têm aulas à tarde, e nós não nos podemos esquecer que
pronto, que muitos treinadores não são exclusivamente treinadores, têm outros trabalhos e é muito difícil a conseguir adaptar os horários dos treinadores aos horários das crianças pronto, e a esse nível não sei muito bem. É uma mudança que tem que ser feita, que eu acho que deve ser feita, mas infelizmente não passa... Ou seja, no sentido de profissionalizar aqui os cargos da ginástica, tanto enquanto treinador, tanto enquanto atleta. Sim, isso claro que seria muito bom, mas eu acho que os horários da escola são... Nós na rítmica precisamos treinar muitas horas. Quantas horas é que vocês treinam mais ou menos numa fase, diremos, pré-competitiva? Eu treinava 6 horas, mais ou menos assim, 6, 5 horas. Também depende do horário da escola. Mas pronto, eu acho que 5 horas na rítmica, 4 horas é o mínimo. Porque nós precisamos muito tempo para fazer o aquecimento, para a preparação física. Temos várias valências, não sei se pode chamar valências, mas pronto. Temos várias coisas que precisamos de treinar. Trabalhar, sim. E pelo menos o meu aquecimento demorava em torno de 2 horas, portanto depois ainda precisava de fazer os outros aparelhos. Portanto, o aquecimento, ou seja, sem aparelhos, só a parte corporal. Sim, a parte corporal, desde se tivéssemos balé, o balé normalmente demora 1h30, pronto. Flexibilidade, aquecimentos, preparação física, tudo demora tempo e é necessário. É necessário esse trabalho. Já fui ginasta e sei muito bem que é necessário isso. Sim, mas as pessoas também têm a ideia de que as ginastas de rítmica não fazem grande preparação física porque elas não podem ser muito largas, elas têm que ser mais finas. É mito? É assim, eu não conheço bem a preparação, quer dizer, conheço mais ou menos a preparação física das outras disciplinas e claramente é mais pesada que a nossa. Sim, muito mais, sim. O que nós fazemos muito é trabalho de core, nós precisamos muito do trabalho de core para aguentar vários elementos corporais, mas lá está, a nossa preparação física se calhar é mais a nível de alongamento, mas também precisamos obviamente de ter músculo, mas não um músculo tão carregado como as outras disciplinas, porque a ideia não é ficar muito musculado, é ficar mais esguia e mais longilínea. Exatamente. Por isso é que também fazemos muito o balé, que eu acho que o balé é essencial na rítmica completamente. Claro. Eu acho que o balé é essencial para todos os desportos. Mas para a rítmica é mas o que mais... Mas para a rítmica, sem dúvida. Pois, que tem aquelas questões todas dos pés. Dos pés, da limpeza mais. E pronto. E tem alguma... Eu acho que eu vi isso no código, mas não tenho a certeza. Existem deduções, por exemplo, se a ginasta não lançar o aparelho alto o suficiente, ou não? Não é bem uma dedução, mas, por exemplo, nós, para os riscos, lá está, é preciso lançar o dobro da nossa altura. Se não for o dobro da nossa altura, não é contabilizado como um risco. Então não é assim tão alto o dobro da nossa altura? Desculpa, é 2 vezes o dobro. Ok, porque eu sim, pensei, o dobro sim, eu sou muito baixo, tu também. Não, sim, mas não, eu disse bem, é o dobro da nossa altura, exato, é como se tivesse 2 Lauras em cima de mim. Tá bem, ou seja, tu mais 2 Lauras. Exato. Ok, sim, já estou a perceber. Pensava que era só tu e mais outra e podia ser não, ali não. a altura. Pois é que elas lançam muito alto, não é? Sim, há ginastas, por exemplo, a Joana Pinheiro, que é uma das nossas ginastas da Seleção Nacional, ela lança muito alto, eu não lançava tão alto, nem tinha a ver com a minha altura, era porque... eu não dava jeito de lançar, tinha mais medo de lançar. Se calhar tão também alto. tem a ver com o número de... Ou seja, com o que tens que fazer depois no chão enquanto o aparelho está no ar. Se tiveres que fazer 5 piruetas, se calhar convém lançares mais alto do que se fizeres uma pirueta, não é? Sim, mas também nós depois temos outra coisa que é nós não podemos lançar assim tão alto porque nós não podemos ficar à espera do aparelho, ou seja, um risco tem que ser lançou alto, faz as rotações e receber e imediatamente a seguir acabar aquilo que temos para fazer a nível de rotações. Nós não podemos ficar à espera do aparelho. Há muitas ginastas que ficam a isso, pronto. Mas está de ser descontado, não é? A pessoa estar ali Exato. à espera do arco. Exato. Ou assim. Ok, olha, Laura, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou se podemos passar às perguntas e respostas, joguinho. Podemos? Sim. Então vamos lá. Corda ou arco? Arco. Fita ou massas? Eu só não gosto de corda. Então, fita ou massas? Tens que escolher. Ai, eu não consigo, é como se tivesse que escolher um filho. Ai, meu Deus. Não consigo. Pronto, então nem te vou fazer a próxima pergunta, porque também era bola ou outro aparelho, também não vais saber escolher. Eu só retiro corda. Só retiras corda, portanto, de resto... Então, mas qual é o mais fácil ou o mais difícil? Toda a gente diz que o mais difícil é fita.
Eu Também pensava que era bola. é o que tem mais deduções. Bola, não, eu não acho. É porque a bola escapa muito, não? Ou é impressão minha? Escapa, sim, ela é que rola Pois, mais facilmente. Mas, por exemplo, nos escalões de formação, bola é um dos aparelhos utilizados. Porque, pronto, não é tão difícil quanto massas e fita são os aparelhos mais difíceis. Arco, bola e corda são relativamente mais fáceis de manusear e de perceber o aparelho. ok. É verdade que a corda não vemos muito. Eu pessoalmente não vejo muito. Não sei se é geral, A corda, se é... sim, a corda foi retirada do código internacional Ok, bem parecia. e, portanto, felizmente não tive que fazer durante muito tempo. Que bom. Sim, também não acho muita piada à corda, acho... É assim, a bola eu achava mesmo que era o mais difícil por ser redonda, né? E por poder... mas a fita é verdade que é difícil porque vocês tanto têm que pegar pela pega, tanto têm que pegar pelo... Sim, é difícil pelo Pois é. trabalho, porque ela tem 6 metros a fita. E aquilo enrola e faz nós e se tivermos suadas aquilo Cola à ao pele. corpo. Portanto, é o mais difícil de controlar. Ok. Sem dúvida que é o mais difícil de controlar. Individual ou conjunto? Individual. Organizar competições nacionais ou internacionais? Internacionais. Ok. Uma pessoa em que tu te inspires muito? Dentro da ginástica? Ou não? Como quiseres. Acho que os meus pais e os meus irmãos. Ok, muito bem. E se não fosse ginástica rítmica, o que seria? Eu não sou lá boa a nada. Eu acho que talvez, não sei. Acho que triatlo. Triatlon? Pensaste nisso agora ou... Não, ou gostas mesmo? não, eu gosto muito de nadar. Eu gosto muito de correr. Eu não sei lá muito bem andar de bicicleta, mas também aprendia. Portanto, acho que era o mais tipo... Porque na rítmica nós temos vários aparelhos. Sim. Os outros são muito a mesma coisa. Sim. Então ali se calhar era... ok, Era vou mais fazer- diferente. Era mais diferente. Ok, pronto, olha. Muito obrigada, Laura. Não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se podes dar algum conselho a algum menino, alguma menina que queira seguir os teus passos. Eu acho que acima de tudo é gostarem do que estão a fazer e gostarem de se ver no praticável e tentarem não só fazerem para eles próprios, mas também transmitir para o público, que é quem nos bate palmas no fim, e é muito importante sermos gratos também e ouvirmos os nossos treinadores e saber que não vai ser tudo um mar de rosas, mas é assim na vida e continuar sempre em frente. Ok, pronto. Olha, muito obrigada pela tua Obrigada, participação e vemos no próximo episódio. Tchau!